Boa noite vocês aí de casa, mais uma vez aqui o programa Acerto de Contas. Hoje está faltando o nosso nobre colega apresentador, Dr. Márcio. Estou eu aqui juntamente com o Dr. Rebouça e nós vamos dar conta do recado. Hoje nós temos vários assuntos, nós vamos falar da vacinação, não é isso, Rebouça? Exato. 1.700.000 doses de vacina a partir de fevereiro. Mas antes da gente começar o bate-papo nosso aqui de terça-feira e nos reprises no domingo, nós vamos parabenizar o Rebouça, o ministro aí, por favor, faça a vez aí, o nosso ministro que está se aposentando do STJ, né? Dia 21 agora. Por favor, Rebouça. Boa noite, nossos telespectadores. Nós temos agora, no dia 21/12 que passou, nós tivemos um pedido, né, de aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia, que foi durante mais de uma década ministro do STJ, representante do estado do Ceará naquela corte. Né? Nós tínhamos 3 ministros cearenses. Né? O primeiro, César Aço, se afastou antes do período de aposentadoria, né? Tinha 10 anos aí pela frente, mais ou menos, não sabemos por que se afastou. Nós temos o ministro Napoleão Nunes Maia, que agora se aposenta, e nós temos um terceiro ministro que continua, que é o ministro Raul, que continua no STJ, é outro cearense. Então nós queremos parabenizar o ministro Napoleão Nunes Maia pelo seu brilhante serviço como ministro. A palavra ministro, Marcelo, significa servo, servidor. A etimologia da palavra ministro significa servidor. E não deixa de ser um servidor da Ele é um servidor público povo, e um servidor, né, da justiça e do povo. E o ministro Napoleão desempenhou muito bem esse papel. Né? No seu período naquele tribunal, antes ele foi advogado durante muitos anos, foi assessor de desembargadores aqui no estado do Ceará. Depois, já com aproximadamente 45 anos, passou no concurso para juiz federal e depois foi desembargador federal e rapidamente já estava no STJ. Devido à sua capacidade, realmente eu conheço, né? Já tive a oportunidade de conversar com ele umas 2 ou 3 vezes e sobre processos lá no tribunal do STJ, e realmente é uma capacidade jurídica ímpar. Sensatez, pelo que eu não o conheci pessoalmente, mas nós que fazemos parte dessa coisa de imprensa, de programa de TV, enfim. Então, comentários são diários do judiciário. E pelo visto, teve uma carreira brilhante, um homem libadíssimo, um homem íntegro. Nunca teve um escândalo, só não envolvido em um escândalo. Parabéns para você e que continue a sua carreira brilhante agora, de forma diferente, talvez no escritório de advocacia. Talvez como advogado. Porque nós não podemos, como cidadãos, perder pessoas tão talentosas, sim, do direito, como Vossa Excelência fez e vai fazer até o dia 21 agora. Parabéns do programa Acerto de Contas, eu tenho certeza que o Rebouça pensa como eu penso. E aqui, como disse Cid, doa a quem doer. Aqui nós não passamos a mão. Que me permite o doutor Cid fazer um comentário, mas aqui é doa quem doer. Quem merece elogios, sempre vai tê-los aqui. Com certeza, com certeza. Então fica os parabéns. E aí, o que gosta de uma aposentadoria e que não abandone, fique na advocacia, porque é uma mente brilhante. Que o judiciário vai perder, mas a advocacia pode ganhar. É isso. Parabéns, aí, doutor Napoleão. Vamos lá, Rebouça, vamos começar hoje o nosso debate. Nós temos aqui no G1, Ceará recebe 1,7 milhão de doses da vacina a partir de fevereiro. O país deve aplicar 24 milhões de doses da vacina em janeiro, mas o Ceará já recebe em fevereiro, então, quer dizer, em janeiro o país já começa a vacinar e o Ceará só em fevereiro que vai receber as vacinas. Agora vamos debater o seguinte, gente. Deixa eu dizer para vocês o que eu imagino. Isso é importante porque sempre quando a gente imagina em debater algum assunto aqui, nós temos as nossas opiniões próprias. E nós fazemos uma análise de tudo isso que está acontecendo na sociedade para tentar levar aí para sua casa a melhor informação. Não que certamente nós temos total razão de tudo que nós falamos aqui, nós somos seres humanos como qualquer outra pessoa, porém, nós procuramos fazer uma análise mais profunda, vamos dizer assim, que é o nosso papel como apresentador dessas
todas essas questões que representam a sociedade, né? Que aparecem... Que afetam a sociedade de alguma forma. Então, veja bem, eu queria, antes de falar da vacina, dizer o seguinte: nós não podemos jamais pensar em parar a economia do país. Por quê? Se nós pararmos a economia do país, a tragédia será ainda maior. Macieri, a vacina para a economia do país chama-se trabalho. Chama-se produtividade, chama-se comércio aberto e funcionando. Como que eu imagino isso? Vamos lá. Alguns dos senhores podem falar, esse cara é maluco, esse cara está exagerando, esse cara quer ver gente morrendo. Óbvio que não. É óbvio que não, mas tudo é uma incógnita. Vacinar ou não, procurar... nós não temos mais UTI. Então, o que fazer? Vamos imaginar o seguinte. Nós temos um exército, no qual nós somos os generais, vamos dizer, nós temos os nossos comandados, nós somos general do batalhão. E tem uma guerra. Então nós vamos mandar os nossos soldados para a guerra, é isso? Vamos mandar os nossos soldados para a guerra. Vai voltar o mesmo numeral de soldados? Claro que não, vai morrer alguns soldados na guerra. Então, se nós tivermos essa pandemia, com a pandemia como está, crescente no nosso estado, no nosso país, e nós pararmos a economia, nós vamos criar uma outra pandemia. Claro que o pior que a primeira. Pior, porque aí vai começar a haver saques em supermercados, saques em casa. E até porque, Macieri, essa pandemia do coronavírus é como uma pandemia de outro vírus qualquer. Ela tem o seu período, tem o pico, que aqui no Brasil é importante nós observarmos que não tivemos o pico, aquele pico. Qual que é o pico? Médico escolhendo, esse morre e esse vive. Nós não tivemos. No Brasil, não. Teve na Europa, teve na Itália, parece que na Espanha também teve. Mas no Brasil, o pico tão falado, tão esperado, não teve. Muitas mortes, é lastimável. Nós devemos chegar aí aos 200 mil casos, infelizmente, 200 mil mortes, aliás, infelizmente. Lastimável, mas, graças a Deus, até porque nós somos, Marcelo, o único país no mundo que tem um sistema único de saúde da forma que o Brasil tem. Exatamente. Que é saúde gratuita. Que muita gente diz que não funciona, mas funciona. Funciona. Não é como deveria ser, não, por causa da corrupção. Nós vimos aqui em programa passado, desvio de milhões que poderiam ser aplicados na saúde, compra de respiradores, 17 milhões que não foram para a saúde. Poderia ser bem melhor? Poderia e tem que ser bem melhor. Mas a corrupção não tem deixado. E uma hora tem que acabar essa corrupção no país. Está diminuindo, mas tem que acabar. Mas dizer que outro país qualquer, eu conheço o Chile, conheço a Argentina, conheço Estados Unidos, conheço o Canadá, eu só não conheço a Europa, nunca tive interesse em ir lá. Mas nesses países que eu conheço, nenhum tem um sistema de saúde único, gratuito, para todo e qualquer cidadão, como o Brasil tem, não, viu? Não, não tem. Nos Estados Unidos você sabe muito bem, você faz o tratamento, você recebe o tratamento, mas a conta fica. E você vai ter que pagar depois, de alguma forma. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, em Orlando, e ele teve os sintomas do coronavírus logo no início. Lá, abril, por aí, março, abril. E ele foi ao hospital e disse, aí, cara, cadê? Se internou? Ele, não, quando me mostraram a conta que ia ser, eu voltei para casa e estou aqui me cuidando em casa. Para você ver, aqui não, aqui tem uma UPA, ou bem ou mal tem. Tem uma UPA, tem um frotão, tem um HGF, como tem os hospitais aí espalhados por todo o Brasil. O problema só é a corrupção. É a corrupção. O sistema de saúde do nosso país é excelente. O problema é a corrupção em torno dele. Aí voltando para o que nós estávamos dizendo. Então vamos imaginar, soldados vão para a guerra, soldados vão ter que batalhar, ir para a batalha, né? Guerrear, vamos dizer assim, e não vai voltar a mesma quantidade de soldados. Nós não podemos parar a economia por um só motivo. Se trata da sustentabilidade do ser humano, da pessoa, da família, da sociedade. Então nós não podemos criar um novo lockdown, uma nova pandemia em cima disso. Por quê? É óbvio que nós vamos criar um outro problema insustentável. Quando o governo vem em público e diz assim, eu não tenho mais condições de auxílio emergencial, não é porque ele não quer, é porque não tem. A conta não fecha. Não tem. Imagine o seguinte, os senhores aí de casa, mas como não tem? O governo tem muito dinheiro, rouba. Não, peraí, o governo arrecada das empresas, do comércio, da indústria, né? Se não tem empresa, não tem comércio, não tem indústria, ele vai arrecadar de quem?
Como é que ele vai fazer um sistema emergencial? Vai tirar o dinheiro da vai imprimir dinheiro, vai piorar, vai virar uma Venezuela. E não se pode fazer uma ação hipócrita, na minha opinião, aqui, como fez o governador de São Paulo há cerca de quase 2 semanas, que ele simplesmente fala em lockdown, fala em fechar tudo, ficou a confusão aí, foi parar nos tribunais, ele dizendo a proibição de venda de bebida alcoólica a partir de 8 horas, aí conseguiram até 10 horas. Aí depois agora, também há cerca de 2 semanas, o STF, na verdade, derrubou de novo para 8 horas, que você não pode comprar nem para levar para casa, né? E aqui fica uma questão. Por que eu falo hipocrisia? Porque a empresa dele fez um evento, está com alguns dias, onde se viu bebida alcoólica, né? Até tarde. Eu, como cristão, como pastor, poderia dizer o seguinte, né? Quem não sabe, eu sou advogado, sou professor de direito penal, processo penal, ética jurídica, direito de família e consumidor, mas também sou pastor, presidente de um ministério. Eu poderia muito bem aqui dizer, tá certo, não pode vender bebida alcoólica não. Ei, uma coisa não tem a ver com a outra. Né? Para começar, se alguém falou que bebida é pecado, mentiu. Porque Jesus bebeu vinho. Então Jesus pecou? Não pecou. O pecado é se embriagar. Mas voltemos... Aliás, só para fazer um comentário, fazer uma pausa aqui. Sim. Jesus tinha um bom gosto, porque vinho é o néctar dos deuses. Ele fabricou o melhor vinho, né? Agora, o pecado é se embriagar. Se você se embriagar é pecado. Mas vamos voltar para a economia. Então, por que a hipocrisia? Porque quer dizer que o coronavírus é um vírus boêmio, é um vírus da noite, ele só pega em bêbado, né? Porque o que tem a ver fechar o comércio? O cara não pode beber e dirigir, aqui juridicamente falando, né? Já não falando mais na questão se é pecado ou não é. O que o cara não pode fazer é beber e dirigir. Mas o que eu acho o cara não pode fazer é beber e praticar o que é contrário à lei. Mas, agora o bar... Só pegar um gancho, vamos lá. Pode beber até que horas? Lá agora, com a última decisão, ficou até 8 horas. Agora, qual é a diferença do cara beber das 4 da tarde até as 8 da noite? Ou dele beber das 8 da noite até as 0 horas da noite, no mesmo lugar? Qual é a diferença? Nenhuma diferença. A diferença tem que ser de distanciamento, aí eu concordo, mas não da proibição de beber. O beber não tem nada a ver com o coronavírus. A questão, aqui eu não falo nem o beber, é o vender a bebida, porque o garçom, dono de restaurante, distribuidor da bebida, junto com a bebida vem a comida, vem o tira-gosto, né? Vem o petisco, vem o vendedor ambulante que passa ali vendendo alguma coisa também, em muitos bares. Então, é toda uma cadeia de comércio que fica prejudicada. E outra coisa, 10 horas da noite tem que fechar. Por quê? Qual é a diferença de você estar no restaurante 10 horas da noite e estar 11 horas da noite? O vírus ataca mais depois das 10 horas? Qual é o embasamento científico? Ora, se nós, Maciel, não entramos aqui em questões científicas porque nós não somos médicos, nós damos a notícia, juridicamente eu tenho toda a autoridade para falar juridicamente, mas nós não entramos aqui no embate científico, nós damos notícia, de acordo com o que foi falado por médicos, por cientistas. E o que é que um governador de estado vai embasar em quê? Que tem que fechar às 10 horas da noite. Baseado em quê? Baseado em quê? Que loucura é essa? Eles misturam, me parece um excesso de que... Isso sabe o que me parece, vocês aí de casa? Um excesso de querer mostrar poder desnecessário. Quer dizer, eu fico... às vezes eu paro, assim, eu fico analisando. Eu sempre falo, você sabe o seguinte, vou dizer uma coisa para vocês aqui que é muito importante. Tecnologicamente, se vocês pegarem um século atrás para os dias de hoje, nós avançamos uma coisa absurdamente... Em tecnologia. Em tecnologia. Sim. Uma coisa, eu me lembro quando eu era criança, eu assistia aquele desenho do Five, aquele Jackson Five, Os Jetsons. Jetsons, isso. Tinha aquela cadeira, né, aquela esteira rolante, o cadeira, daqui a pouquinho, a ligação de vídeo que hoje é comum. Daqui a pouquinho nós estamos chegando nisso aí. Então, tecnologicamente, nós avançamos muito. Já existe isso nos grandes aeroportos, a esteira rolante. Claro. Agora, intelectualmente, parece que regride, o ser humano regrediu na mesma proporção. É impressionante. Porque me parece que não pensa. Eu acho que é uma coisa tão absurda, são umas imposições, eu acho que só para demonstrar o poder, quer dizer, só para demonstrar que eu faço, eu mando, eu posso.
Aí fica o Dória brigando com o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vem e não vai vacinar se a Anvisa não autorizar. Aí o Dória, vou vacinar porque o Estado é meu. É uma troca de poderes. Aí tem que entrar o STF, que é o Lewandowski, na minha opinião, ele agiu muito bem. Ó, vou dar 72 horas para vocês resolver essa briguinha aí. Entendeu? Porque senão eu vou tomar a decisão. Quer dizer, muita gente diz assim, não podia ter feito, mas tem que ter, porque é o seguinte, parece um banco. Sabe o que me parece? Uma discussão não é de boteco, não. De boteco ainda é legal você sentar ali e até discutir com as cachaças na cabeça, que você não bebe. Mas assim, me parece uma discussão de hospício, cara. Sabe que esse cara dentro do hospício? Mas aí é que tá. O problema é esse. Na minha opinião, já a decisão do Lewandowski não foi correta. Por quê? Porque ele retira a autoridade da autoridade sanitária do Brasil, que é a Anvisa. E aí dizer que você pode comprar um estado ou um município qualquer agora, pode comprar medicamento direto de outro país, da China, ou da Inglaterra, ou dos Estados Unidos, se tiver autorização dele lá. Mas peraí, a vida do brasileiro, isso aqui nós temos que dar a César o que é de César. A Anvisa teve pouquíssimos erros na história da medicina desse país. A Anvisa tem, de forma técnica, resguardado a saúde dos brasileiros que usam medicamentos. Então, não posso retirar a autoridade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que cuida para liberar um medicamento ou não, e dizer, não, pois se outro país adotar, vai lá para o Vietnã, meu amigo. Se o Vietnã aprovar uma vacina, aí vamos comprar no Vietnã uma vacina? Se a China, que é um regime comunista, que não tem transparência, isso é inegável. Não tem transparência. O Washington Post já publicou que houve casos de corrupção no laboratório que produz essa Coronavac aí, com a China, lá com o governo corrupto da China comunista, para liberar outro tipo de vacinas. Corrupção. Então aí eu não posso deixar, a Anvisa é um órgão sério, é um órgão que zela pela minha saúde, dos meus filhos, pela sua, para saber quem pode tomar medicamento e qual medicamento. Mas ele tinha, eu sei que a Anvisa é um órgão sério, acredito, como a Fiocruz é, como o laboratório do Butantan é, eu acredito muito nessas instituições. Porém, nós não podemos esquecer da politicagem que há por trás. Mas aí a politicagem... Que são cargos de indicação, e muitas vezes o cara fala, eu não vou perder minha cadeira aqui, o cara pensa, talvez o cara seja até um cara correto, mas eu não vou perder minha cadeira aqui porque por briga de... Eu vou seguir o que ele está me falando, ok. Mesmo não concordando, eu imagino que seja isso. Aí então o ministro entrou e falou, ou vocês resolvem essa pinaiama aí, ou eu vou sentenciar aqui da forma que eu entendo. Talvez não seja o mais correto, mas talvez seja o que eu diria o mais prático, porque nós vivemos num país que eu não consigo entender. Desculpa, eu sou fã do presidente Bolsonaro, eu admiro o combate à corrupção que ele faz, mas em muitos momentos ele não pode ir num afronto e dizer, eu não vou tomar vacina. Mas você não vai tomar vacina por quê? Nem ele sabe explicar. Então, veja bem, ele como legislador do país, ele não pode fazer com que milhões de pessoas sigam essa ideia. Então, quer dizer, é muito triste, não é compreensivo, no meu entender, essas opiniões. Tanto a do Dória, tanto a do Bolsonaro, que me parece, sabe aquele jogo de braço de ferro, Rebouça? Sabe que braço de ferro? Vamos ver quem é que manda aqui, vamos ver. Eu mando meu estado. É um jogo político. E aqui eu quero sair dessa discussão política para dizer o seguinte, Marcelo. Cada cidadão brasileiro, o que a lei diz? O cidadão acima de 18 anos, ele é imputável, ele é uma pessoa livre para praticar os atos da vida civil. Salvo se ele for cometido por algum problema mental, algum problema de ser pródigo, que tem que ser judicialmente decretado. Fora isso, todo cidadão tem condições de dizer, eu quero tomar a vacina, eu não quero. Pelos motivos que estão aí. Rebouça, você concorda numa coisa? Veja bem. O que não pode, Marcelo, só para... Já que nós falamos na decisão do STF, você falou aí do Lewandowski, o que não pode é uma decisão que quer tornar obrigatória. Mas você concorda que o nosso povo, ele, a maioria, é formado por analfabetos? Sim. Funcionais? Sim. Ou seja, sim. O cara sabe ler, sabe escrever, mas não sabe
minimamente interpretar. O grande problema do ser humano é a interpretação. E ele vai, Maria vai com as outras. Por isso que o Lula até hoje, o Lula ainda faz verão. Ele não é uma andorinha só, não. Ele é várias andorinhas. Com certeza. Tem os seguidores. Tem os seguidores que querem um ladrão na presidência da República. Exatamente. Por isso que tem aí pastores aí prometendo milagre, fazendo unção, que põe a mão que o cara sai curado, que faz tem aleijado, gente que vai lá e acredita. Que faz o aleijado sair da cadeira de rodas. Por quê? É o efeito manada, nós já discutimos isso várias vezes. Então o povo, ele é meio que conduzido. Então, já que ele é conduzido, nós não podemos, e a interpretação muitas vezes das pessoas é errônea, nós não podemos deixar que o povo, por ser um povo muito mesclado nessa questão intelectual, de entendimento, nós não podemos deixar que o povo decida isso. Tem que ter alguém, infelizmente, como um ditador que fale assim, não, tem que tomar... Mas eu discordo pelo seguinte, daí que está a importância de ter pluralidade de ideias. Se eu chego e deixo tudo na mão de alguém que está dizendo, não, você vai tomar essa vacina vai lhe curar, essa vacina vai lhe trazer aqui tranquilidade. Ontem eu vi um advogado com formação boa em um grupo dizendo o seguinte, eu quero tomar a vacina para não usar mais essa máscara. Ele não teve nenhum conhecimento de que já foi informado que a vacinação não vai eximir o uso da máscara. Mesmo após a vacinação, as pessoas terão que ficar usando máscara, segundo esses que estão no governo aí, fazendo da forma que querem. Então, se nós deixarmos uma opinião única, vai ter ditador. E tudo gerado para aquele lado que você sabe, financeiro, dinheiro, propina. Né? Então, nós temos sim que ter pessoas, por exemplo, você me disse que vai tomar vacina. Eu não vou. Por que eu não vou? Eu não vou porque é um direito meu. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, eu vou até ler aqui, o inciso 2 da Constituição Federal, diz, sabe o quê? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não existe lei que obrigue o brasileiro a tomar a vacina e nem pode vir a existir, porque essa lei seria inconstitucional. Mas a partir do momento... Ela feriria o princípio constitucional da inviolabilidade do meu corpo. Sim, mas... Foi ridículo o que o ministro usou, o Barroso, para falar sobre obrigar o Estado ter que obrigar alguém a tomar vacina. Ele quis usar uma analogia dizendo que o Estado, em detrimento do valor individual, do direito individual, o Estado tem que cuidar do direito coletivo. Então, ele usou uma analogia ridícula. Ele usou a analogia do cinto de segurança, que o Estado teve que obrigar o uso de cinto de segurança por meio da multa. Né? O policial não pode entrar lá e botar o cinto à força, mas ele vai lhe multar e por meio da multa o Estado cuida da saúde do cidadão. O que é isso? O cinto de segurança não é uma droga, nem é, só para concluir esse raciocínio, o cinto de segurança não é uma droga modificada geneticamente, como são essas vacinas, manipulação genética para ser injetado no seu corpo, não. Aí, depois de injetado no seu corpo, o que ela vier a causar, vai causar. Pode ter o cuidado se tiver alguém perto, como teve agora uma reação, 2 reações alérgicas na Europa, reações alérgicas graves, que causaram edema de glote. Para quem não sabe o que é edema de glote, é fechar a via respiratória, você não respira mais. E essas 2 pessoas na Europa não morreram porque foram socorridas de imediato. E uma mulher de meia idade, no Alasca, um dos estados norte-americanos, apresentou a mesma reação. O laboratório vai estar mudando, já informou há uns 8 dias atrás, 9 dias, 10 dias atrás, que está mudando o rótulo da vacina. Veja bem, o próprio laboratório que produziu o medicamento, ele não sabe o que aquela vacina pode ocasionar. É muito sério isso. Aí ele chega e diz assim, não, eu vou mudar o rótulo da vacina. E aí pronto, está tudo resolvido? Porque no rótulo agora vai dizer, atenção, pessoas com histórico de alergia, por exemplo, você que tem alergia a camarão, você que tem alergia a caranguejo, alergia a peixe, alergia a pelo de gato. Quantas pessoas têm alergia a ácaro? Você que tem alergia a ácaro, cuidado, essa vacina pode causar uma alergia grave, um edema de glote. Agora, pior do que isso, é ver um cidadão que é vegano entrar com processo para dizer eu sou vegano e não vou vacinar meu filho por causa que eu sou vegano.
Então, olha a incógnita. É assim, eu acho essa do vegano, eu não realmente chega a ser ridículo. O que nós temos é realmente pessoas que professam algumas religiões, tá? Que, de acordo com ali, com a doutrina delas, não aceitam transfusão de sangue, não aceitam aplicação de vacinas. E aí, não, mas aí nós entramos numa questão constitucional também, um princípio constitucional, da livre manifestação do pensamento e da convicção religiosa. E isso é um princípio que não pode ser retirado de ninguém. Jamais. A livre manifestação do pensamento e da convicção religiosa. Não pode ser retirado. Como você falou aí, que aparece aí uns... Perdão da palavra, mas a palavra é essa. Picareta. A Bíblia chama de lobo devorador ou chama de cão, né? Falsos pastores, falsos líderes que ficam aí vendendo milagre, como eu soube um dia desse, na Justiça do Trabalho, uma colega minha que é advogada trabalhista me relatando, doutor Rebouças, eu estava lá para fazer uma audiência e assistir uma audiência de uma mulher que ela era contratada de uma igreja para cair no chão e para levantar de cadeira de roda, e ela estava cobrando o salário. E aqueles caras da cadeira de roda que levantam a cadeira de roda, põe a cadeira de roda na cabeça e sai andando no meio. Deus faz. Eu já vi milagres. Milagre de saúde, inclusive eu. O médico me deu 2 anos de vida há mais de 13, 14 anos. E fui curado. Fala em glória de Jesus Cristo. Mas existe muita pilantragem e existe muita enganação. Né? Então, mas mesmo assim, as pessoas que vão ali e se sentem bem e não estão ali porque querem, de livre e espontânea vontade, o direito constitucional, a livre manifestação do pensamento e da convicção religiosa tem que ser respeitado. Bom, vamos encerrando agora o primeiro bloco. Só para informação dos senhores, a vacina que vai chegar aqui no estado do Ceará, ela vem do Reino Unido. E vamos vacinar, gente.